A fila do cartório avançava devagar naquela manhã quente de bairro antigo. Ela segurava uma pasta gasta contra o peito, com mãos trêmulas. O filho falava alto, sem baixar a voz, diante de estranhos atentos. "Assine isso agora, mamãe, ou você vai para a rua hoje." O silêncio ao redor pesou mais que o barulho dos carimbos. Ele vestia camisa nova, celular na mão, pressa nos gestos. Ela usava sandálias gastas e uma bolsa desbotada, quase vazia. Dentro da pasta, papéis amarelados e a escritura da casa antiga. A casa onde criara o filho, onde o café sempre foi simples. Ela sentiu o rosto queimar, mas não respondeu. Olhou para o chão frio, respirou curto, conteve as palavras. Assinou devagar, linha por linha, sem discutir. Ao sair, o sol parecia igual. O mundo seguia em ordem. Por alguns minutos, tudo parecia estável outra vez. Antes daquele balcão, havia um caminho longo e silencioso. Ela crescera no interior, em casa simples, chão de terra batida. Aprendera cedo a acordar antes do sol e guardar o pouco. A mãe ensinara a dobrar roupas com cuidado e a rezar baixo. Quando chegou à capital, trouxe uma mala pequena e um caderno. No caderno, nomes de ruas, horários de ônibus, promessas feitas. Trabalhou como doméstica, depois como cozinheira em escola pública. Saía antes do dia clarear e voltava quando o céu já escurecia. Casou jovem, sem festa, numa igreja pequena de bairro antigo. O marido era pedreiro, mãos fortes, fala curta, risada fácil. Juntos alugaram um quarto nos fundos de uma casa dividida. Compraram uma mesa usada, 2 cadeiras, um fogão antigo. O filho nasceu num hospital público, numa madrugada chuvosa. Ela segurou aquele corpo pequeno com medo e reverência. Prometeu cuidar, mesmo sem saber como faria. Voltou ao trabalho poucas semanas depois, deixando o menino com vizinha. Os anos seguiram com rotina firme e pouca conversa. Trabalho, ônibus lotado, mercado barato, contas marcadas a lápis. Guardava recibos numa caixa de sapatos, sempre organizada. Nunca gostou de dever nada a ninguém. Quando o marido adoeceu, a casa encolheu de silêncio. Foram meses de consultas, filas longas, exames demorados. Ela aprendeu nomes de remédios e horários exatos. Ele morreu numa manhã clara, sem despedidas longas. O filho tinha idade suficiente para entender o luto. Ela não explicou muito, apenas continuou. Continuou cozinhando, limpando, pagando o aluguel em dia. A fé seguia discreta, sem alarde, sem promessas altas. Depois de muitos anos, surgiu a chance da casa própria. Um terreno pequeno, longe do centro, mas regularizado. Ela assinou o contrato, leu cada linha com atenção. Pagaria em parcelas longas, contadas mês a mês. Construiu aos poucos, com a ajuda de conhecidos. Primeiro um quarto, depois cozinha e banheiro. O filho cresceu naquele espaço apertado, mas seguro. Aos domingos, almoçavam arroz, feijão, frango simples. A casa virou referência silenciosa na rua. Portão sempre pintado, plantas regadas no fim da tarde. Ela gostava de sentar na calçada após o trabalho. O filho brincava por perto, depois estudava na mesa da cozinha. Ela valorizava cadernos, livros usados, uniforme limpo. Acreditava que estudo abria portas que ela não tivera. Guardava boletins numa pasta azul, junto com documentos. A pasta ficava sempre no armário mais alto. Quando o filho virou adulto, a relação mudou devagar. Ele passou a falar menos, a chegar mais tarde. Arrumou empregos instáveis, gastava mais do que ganhava. Pedia ajuda com frequência, sempre prometendo devolver. Ela ajudava sem questionar muito. Transferia pequenos valores,
vendia algo, fazia horas extras. A casa permaneceu como último apoio concreto. Era o endereço que ele usava em tudo. Os documentos da casa ganharam importância maior. Escritura, carnês quitados, certidões antigas. Ela revisava tudo uma vez por ano, com cuidado. Sabia que ali estava o resultado de décadas. A fé seguia simples. Missas esporádicas, orações antes de dormir. Nunca pediu riqueza, apenas firmeza. Acreditava que Deus via o esforço silencioso. Com o tempo, o filho começou a pressionar. Falava de negócios, de oportunidades rápidas. Dizia que a casa poderia render dinheiro. Ela ouvia, mas evitava o assunto. Sentia algo se deslocar dentro dela. Não era medo, era estranhamento. Aquele filho já não falava como antes. Usava palavras duras, gestos impacientes. Mesmo assim, ela mantinha hábitos antigos. Acordava cedo, varria a calçada, regava as plantas. Preparava café forte, pão simples, margarina. Guardava moedas num pote de vidro. O passado pesava mais quando revisto. Cada parede tinha marca de sacrifício. Cada documento lembrava um turno a mais. Nada fora fácil ou rápido. A casa não era apenas abrigo, era prova de persistência e ordem. Era onde ela aprendera a ficar sozinha. Era onde ensinara o filho a andar. Quando ele passou a exigir, ela demorou a entender. Pensou ser fase, dificuldade passageira. Acreditou que o diálogo ainda resolveria. Confiava demais na história construída. A perda começou antes da assinatura. Começou quando a casa deixou de ser casa. Virou moeda, argumento, ameaça velada. Ela percebeu tarde, mas percebeu. Nada do que fora vivido parecia contar naquele momento. Os anos não tinham voz. Os papéis falavam mais alto que a memória. E a memória ficava guardada, silenciosa, na pasta azul. Depois da assinatura, os dias perderam variação. Ela acordava no mesmo horário, sem despertador. O corpo levantava antes da vontade. O quarto parecia maior e mais vazio. A casa continuava em pé, mas não lhe pertencia. Ela evitava tocar nas paredes com a mesma intimidade. Caminhava com cuidado, como visita antiga. Guardava silêncio até quando estava sozinha. O filho quase não aparecia. Quando vinha, falava pouco e resolvia coisas rápidas. Atendia ligações no portão sem entrar. Ela não perguntava mais nada. As manhãs eram iguais. Café forte, pão simples, rádio baixo. Ela escutava notícias sem acompanhar sentido. Lavava a xícara e deixava no escorredor. Varrição da calçada virou gesto automático. As plantas ainda recebiam água, mas sem atenção. Algumas folhas amarelaram sem que ela percebesse. O portão rangia e ela não mandava consertar. O dinheiro ficou contado. Ela reduziu compras, trocou marcas, cortou pequenos hábitos. Anotava gastos em papel solto, sem capricho. A organização antiga se dissolvia aos poucos. À tarde, sentava na cadeira da cozinha. Ficava ali sem ler, sem dormir. O relógio marcava horas que não avançavam. Ela observava a sombra mudar de lugar. A pasta azul permanecia no armário. Ela não a abria mais. Sabia o que havia ali e evitava lembrar. Os documentos agora pareciam estranhos. A fé virou rotina vazia. Ela ainda murmurava orações curtas. Não esperava resposta nem consolo. Era apenas um hábito antigo resistindo. Aos domingos, não ia mais à missa. Dizia para si que estava cansada. O cansaço não era do corpo. Era uma fadiga sem nome. O telefone tocava menos.
Amigas antigas se afastaram sem conflito. Ela recusava convites com desculpas breves. Preferia ficar onde estava. O bairro seguia com barulhos conhecidos. Crianças correndo, vendedores gritando, ônibus passando. Ela ouvia tudo como fundo distante. Nada parecia dirigido a ela. À noite, jantava pouco. Às vezes, apenas sopa rala ou café. Sentia o estômago vazio, mas não reagia. Dormia cedo, acordava várias vezes. Os sonhos eram fragmentados. Corredores longos, portas fechadas, vozes sem rosto. Acordava com o peito apertado, respirava fundo e se sentava na cama. Não chorava. As lágrimas não vinham. O corpo parecia ter esquecido como reagir. Havia apenas um peso constante. Ela repetia gestos antigos sem sentido. Dobrava roupas com cuidado excessivo. Organizava armários que ninguém via. Depois, desfazia e refazia tudo. O espelho mostrava um rosto cansado. Ela notava rugas novas sem curiosidade. Não se arrumava mais para sair. Escolhia roupas pelo conforto apenas. O mundo parecia seguir uma ordem distante. Contas eram pagas, dias passavam, noites vinham. Nada desmoronava de vez. Nada também se reconstruía. Ela não pensava em mudar nada. Não planejava o futuro. Não revisava o passado com clareza. Apenas atravessava as horas. Havia momentos de quase normalidade. Uma conversa curta com vizinha. Um sorriso educado no mercado. Depois, tudo voltava ao vazio. O silêncio se tornou companheiro constante. Não incomodava mais. Ela se acostumou a ele. Era mais fácil não sentir. Assim, os dias se acumularam. Um sobre o outro, sem destaque. O desgaste não fazia barulho, apenas consumia, devagar, o que restava. O dia começou como todos os outros, sem marca. Ela acordou antes do sol, mas não se levantou. Ficou deitada, olhando o teto manchado. O corpo não respondia ao hábito antigo. A casa estava silenciosa demais. Nenhum rádio ligado, nenhuma panela no fogo. O tempo parecia suspenso naquele quarto. Ela respirava curto, sem pressa. Levantou depois de muito tempo. Não sabia dizer quanto havia passado. Foi até a cozinha e ficou parada. O café não foi preparado. Sentou-se à mesa vazia. As mãos repousaram sobre o tampo frio. Ela sentiu um cansaço diferente. Não era físico, nem passageiro. Pensou na casa sem pensar. Pensou no filho sem formular frases. As imagens vinham soltas, sem ordem. Nada provocava reação. Abriu o armário alto pela primeira vez em semanas. Pegou a pasta azul com cuidado automático. Colocou sobre a mesa, sem pressa. Não sentia medo, nem curiosidade. Abriu a pasta. Os papéis estavam ali, alinhados. Escritura, recibos antigos, certidões amareladas. Tudo permanecia intacto. Ela passou os dedos sobre uma assinatura. Reconheceu a própria letra. Não houve choque, apenas constatação. Fechou a pasta devagar, empurrou-a para o lado. Ficou olhando para a parede branca. O relógio marcava horas inúteis. Uma frase surgiu, simples e seca. Eu não tenho mais forças. Ela não disse em voz alta. Também não disse para alguém. Não houve choro. Não houve pedido. Não houve revolta. A frase apenas ficou. Ela se levantou e foi ao banheiro. Lavou o rosto sem atenção. O espelho devolveu um olhar vazio. Ela não se reconheceu ali. Voltou para a sala e sentou no sofá. Permaneceu imóvel.
Os sons da rua não entravam. Era como se estivesse isolada. Pensou em levantar, mas não levantou. Pensou em sair, mas não saiu. O corpo recusava decisões. Tudo parecia pesado demais. A tarde passou sem forma. A luz mudou na janela. Ela não acompanhou. Não havia expectativa. Sentiu fome, mas não comeu. Sentiu sede, mas não se levantou. As necessidades ficaram distantes. Nada era urgente. Em algum momento falou outra frase. Chega. Não havia destinatário. Era apenas um limite interno. Não era desistência dramática. Era exaustão pura. Como quem para por não conseguir continuar. Sem escolha, sem gesto. Ela ficou ali até escurecer. As luzes da rua acenderam sozinhas. O cômodo permaneceu apagado. Ela não se mexeu. Não pediu ajuda. Não chamou por Deus. Não formulou oração. As palavras tinham acabado. O silêncio tomou forma. Não doía mais. Também não confortava. Apenas ocupava tudo. Ela deitou no sofá sem cobertor. O corpo encolheu por hábito. Os olhos ficaram abertos por muito tempo. Depois, fecharam sem descanso. Nada foi resolvido naquele dia. Nada foi explicado. Nada se abriu. Foi apenas o fim de um movimento interno. Ali, algo parou. Não houve queda visível. Não houve ruído. Apenas uma interrupção completa. Na manhã seguinte, ela saiu de casa sem plano. Vestiu a roupa mais simples e fechou o portão devagar. O céu estava nublado, sem promessa de chuva. Ela caminhou até o ponto de ônibus por hábito antigo. Sentou no banco de concreto, olhando a rua. Não sabia para onde iria quando o ônibus chegasse. As pessoas passavam apressadas, sem notar sua presença. Ela permanecia imóvel, com a bolsa no colo. Foi então que um homem sentou ao seu lado. Não pediu licença. Também não invadiu o espaço. Apenas se acomodou, como quem já estava ali. Ele vestia roupas comuns. Camisa clara, calça simples, sapatos gastos. O rosto não chamava atenção. A voz ainda não tinha sido usada. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Ela não se incomodou. O silêncio já lhe era familiar. O barulho dos carros seguia normal. Ele olhou para a frente e falou baixo. A senhora sempre pega o primeiro ônibus. Ela virou o rosto devagar. Não lembrava de tê-lo visto antes. Respondeu apenas com um aceno curto. Não perguntou como ele sabia. Não tinha energia para isso. Olhou novamente para a rua. O homem continuou sentado. Não puxou conversa. Esperou o tempo se estender. Depois falou outra frase simples. O portão da sua casa range há meses. Ela sentiu um leve aperto no peito. Não por medo, por estranhamento. Ela o encarou por alguns segundos. Ele mantinha o olhar calmo. Não havia curiosidade nem insistência, apenas presença firme. Eu moro perto, ela disse, sem convicção. Ele não confirmou, nem negou. Apenas assentiu lentamente, como se isso não fosse importante. O ônibus passou sem que ela percebesse. Ela não fez sinal. Ele também não comentou. O ponto ficou quase vazio. Depois de um tempo, ele perguntou: A senhora ainda rega as plantas à tarde? Ela respirou fundo antes de responder. Nem sempre. Ele aceitou a resposta sem reação. Olhou para o chão, depois para a rua. Não anotou nada mentalmente. Não houve julgamento. Ela sentiu vontade de se levantar. Não se levantou. Algo naquele silêncio a mantinha ali. Não era conforto.
Ele falou de novo, com cuidado. A pasta azul fica no armário alto. Ela fechou os olhos por um instante. O corpo ficou tenso. Quando abriu os olhos, ele estava igual. Não se aproximara. Não baixara a voz. Não demonstrava vantagem. Por que o senhor está dizendo isso? A pergunta saiu baixa, sem acusação, sem força. Ele demorou a responder. Olhou para o movimento da rua. Depois disse apenas: "Porque a senhora carrega isso sozinha?" Ela não respondeu. O ar parecia mais pesado. As mãos apertaram a bolsa. O coração bateu mais rápido. Ele não aproveitou o momento. Não explicou. Não seguiu. Permaneceu em silêncio novamente. O ônibus seguinte chegou. Ela se levantou por impulso. Ele também se levantou. Entraram no mesmo veículo. Sentaram distantes. Não trocaram olhares. Ela desceu poucas paradas depois. Ele desceu junto, sem anunciar. Caminharam pela mesma calçada. Ela diminuiu o passo. Ele acompanhou sem pressa. Não havia perseguição. Em frente a uma padaria simples, ele parou. Disse apenas: "O café daqui é fraco." Ela quase sorriu, mas não conseguiu. Sentaram em mesas separadas. Ela pediu café. Ele pediu nada. Ficou apenas sentado. Depois de alguns minutos, ele se aproximou. Puxou a cadeira sem ruído. Sentou à sua frente. Manteve as mãos sobre a mesa. "O que a senhora perdeu não foi só a casa." A frase não era acusação, era constatação. Ela sentiu isso imediatamente. Ela não respondeu. O café esfriou na xícara. Os olhos se fixaram no líquido escuro. A respiração ficou irregular. Ele não insistiu. Apenas completou: "E não foi ontem." Depois ficou em silêncio. Ela percebeu algo diferente. Não havia curiosidade nele, nem pressa. Era como se pudesse esperar indefinidamente. Quando se levantou para sair, ele disse: "Eu estarei aqui amanhã." Não soou como convite, nem como promessa. Ela saiu da padaria sem olhar para trás. Caminhou até em casa com passos lentos. O portão rangia, como sempre. Ela entrou e fechou devagar. Dentro, a casa parecia a mesma. Mas algo tinha sido deslocado. Não visivelmente, por dentro. Ela sentou à mesa da cozinha. Não abriu a pasta. Não fez café. Apenas ficou. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não estava vazio. No dia seguinte, ela voltou à padaria sem decidir. Sentou na mesma mesa, perto da parede. Pediu café e ficou olhando a porta. Ele já estava lá, como se não tivesse saído. Não se cumprimentaram. Ele apenas levantou o olhar. Havia o mesmo silêncio firme do dia anterior. Ela sentou e esperou. Depois de um tempo, ele falou: "A senhora ensinou ele a não dever nada." Ela sentiu a frase atravessar devagar. Não respondeu. Ele continuou sem mudar o tom. Guardava recibos numa caixa de sapatos. Ela segurou a xícara com mais força. O café tremia levemente. Ela pensou em negar. Não encontrou motivo. A memória estava inteira demais. Permaneceu calada. O uniforme era lavado à noite. A mesa da cozinha servia para tudo. As contas eram pagas antes do prazo. Cada frase vinha espaçada. Ele não olhava fixo para ela. Falava como quem descreve algo conhecido. Não havia acusação. Também não havia elogio. Ela sentiu o peso subir do peito. Não como dor, como reconhecimento. Aquilo tinha acontecido. Ele fez uma pausa longa. Depois perguntou baixo: "Quando foi que isso deixou de importar?"
Ela fechou os olhos. A resposta veio sem palavras. Veio em imagens rápidas. O filho falando alto. A pasta azul aberta sobre a mesa. Ela respirou fundo. Não tentou organizar pensamento. Disse apenas: "Eu deixei." Ele não corrigiu. Não suavizou. Apenas aceitou a frase, como se fosse suficiente. Depois falou algo que a fez enrijecer. A senhora acreditou que ceder manteria o vínculo. Ela abriu os olhos devagar. O olhar ficou úmido. Achou que perder coisas evitaria perder pessoas. A frase não vinha com reprovação. Era clara demais para isso. Ela sentiu quase imperceptível. Ele esperou. Não aproveitou a fragilidade. Não ofereceu saída. Permaneceu presente. Ela sentiu vontade de explicar, de falar da criação difícil, do medo de ficar sozinha. Não falou. Ele não pediu explicações. Disse apenas: "O medo não começou agora." Ela sentiu o corpo ceder um pouco. O medo começou quando ele aprendeu a exigir. A palavra ficou no ar. Exigir. Ela nunca a usara. O silêncio se estendeu. Outras pessoas entravam e saíam da padaria. O mundo seguia indiferente. Ali, algo se alinhava. Ela falou com esforço: "Eu assinei." A frase saiu curta, sem defesa. Ele respondeu com calma: "Eu sei." Nada mais. Não houve reprovação. Não houve surpresa. A verdade já estava inteira ali. Ela percebeu isso. Ele inclinou levemente o corpo para a frente. Perguntou outra coisa: "Quando foi que a casa virou moeda?" Ela demorou. Pensou nas conversas, nos argumentos repetidos, nas promessas vazias. Respondeu baixo: "Antes de eu perceber." Ele assentiu. Isso costuma acontecer. A frase não era consolo, era constatação humana. Ela sentiu algo quebrar por dentro, não de forma violenta, como uma estrutura cansada, que não sustenta mais. As lágrimas vieram sem aviso. Não houve choro alto, apenas escorreram. Ela não limpou. Ele não se moveu. Não ofereceu lenço. Não comentou. Respeitou o tempo. Depois de um intervalo longo, ele falou: "A senhora não falhou por amar." Ela ergueu o rosto. O olhar encontrou o dele. "Falhou por confundir amor com medo." A frase ficou, não como condenação, como chave. Ela não respondeu. Não precisava. Algo tinha sido nomeado e não podia mais ser ignorado. O passado se ligava ao presente com clareza, as concessões antigas, o silêncio prolongado, a assinatura final. Ela percebeu que sempre soubera, mas nunca tinha parado. Sempre seguira em frente. Agora, não havia para onde correr. Ele se levantou devagar. Disse apenas: "A senhora ouviu." E voltou para sua mesa. Ela permaneceu sentada. O café já estava frio. O coração batia firme. Pela primeira vez em muito tempo. Ela saiu da padaria com passos lentos. O corpo parecia mais pesado e mais firme ao mesmo tempo. Caminhou até em casa sem desviar. O portão rangia como sempre. Parou diante dele. Por um instante, pensou em seguir adiante. Não seguiu. Entrou e fechou devagar. Sentou à mesa da cozinha. A pasta azul ainda estava no armário alto. Ela trouxe para perto. Abriu sem pressa. Leu cada papel como se fosse a primeira vez. Não buscava erro, buscava verdade. As assinaturas estavam ali. Sentiu dúvida. Não sobre o que tinha acontecido, mas sobre o que ainda podia ser feito. A dúvida não trouxe pânico.
Levantou e fez café. O cheiro ocupou a cozinha. Era um gesto antigo que voltava. Ela tomou um gole pequeno. Pegou o telefone. Ficou olhando a tela por um tempo longo. Digitou o nome do filho. Apagou. Digitou de novo. Chamou. A ligação tocou várias vezes. Ele atendeu com voz impaciente. Ela não respondeu à pressa. Falou firme, sem elevar o tom. Precisamos conversar. Ele reclamou, disse estar ocupado. Ela não explicou, não pediu. Repetiu a frase. Precisamos conversar. O silêncio do outro lado foi curto. Ele concordou com irritação contida. Marcavam para o fim da tarde. Ela desligou sem despedida. Sentiu o coração acelerar. Havia medo, mas havia algo diferente, uma base mais sólida. À tarde organizou a casa. Não como antes, por hábito vazio. Organizou para se posicionar. Cada objeto no lugar. Tomou banho com atenção. Vestiu roupa simples e limpa. Prendeu o cabelo como costumava. Olhou-se no espelho por mais tempo. Não buscava aprovação. Buscava presença. Reconheceu o próprio rosto. Isso bastou. Ele chegou no horário combinado. Entrou sem cumprimentar. Sentou e mexeu no celular. Ela permaneceu em pé. Não começou com acusações. Não falou da padaria. Falou do que era concreto. Essa casa tem história. Ele suspirou com impaciência. Disse que tudo já estava resolvido. Falou de dinheiro e de planos. Ela ouviu sem interromper. Quando ele parou, ela falou. Eu assinei com medo. A frase caiu no ambiente. Ele levantou o olhar. Ela continuou. E não vou sustentar isso. Não levantou a voz. Não recuou. Ele riu, desacreditado. Disse que ela não podia voltar atrás. Falou de papéis e advogados. Ela sentiu. Eu sei. A resposta foi simples. Não havia ilusão. Havia decisão. Mas eu não vou mais mentir. Ele se irritou. Levantou-se. Disse palavras duras. Ela permaneceu sentada. Não respondeu aos ataques. Não se defendeu. Repetiu apenas o essencial. Eu não vou mais ceder. A frase saiu inteira, sem tremor, sem explicação adicional. Ele saiu batendo o portão. O barulho ecoou pela casa. Ela sentiu o impacto. Sentou novamente. Houve silêncio. Não vazio. Denso. Ela respirou fundo. Nos dias seguintes, vieram fatos. Cartas, telefonemas, conversas difíceis. Ela procurou orientação jurídica. Levou os documentos com calma. Ouviu limites claros. Nada foi mágico. Algumas coisas não poderiam ser desfeitas. Outras ainda tinham caminho. Ela aceitou o que não mudava e cuidou do que podia mudar. O filho se afastou, por escolha própria, sem reconciliação imediata. Ela sentiu a ausência, mas não voltou atrás. Não ligou para pedir perdão. Não tentou comprar afeto. Manteve o limite. A casa passou por ajustes. Algumas contas aumentaram. Outras despesas foram cortadas. Ela se reorganizou. Voltou a cuidar das plantas. Consertou o portão rangente. Reorganizou o armário alto. A pasta azul ganhou novo lugar. Aos poucos, a rotina mudou de tom. Não ficou fácil. Ficou honesta. Isso fazia diferença. Ela voltou à padaria. Sentou na mesa habitual. Ele não estava lá. Ela não estranhou. Pediu café, tomou devagar. Não esperava ninguém, mas também não estava sozinha. Sentiu uma presença discreta, não física, uma clareza, como chão firme. Entendeu que a intervenção não tinha sido espetáculo, tinha sido direção.
perguntas certas, tempo respeitado. Nada foi tirado à força. Nada foi devolvido por milagre. O que mudou foi o eixo. Ela agora se sustentava. A dúvida inicial deu lugar a fatos. Os fatos geraram consequências. As consequências trouxeram calma. Não alegria eufórica. Calma suficiente para continuar. Para acordar e levantar. Para dizer não quando necessário. Para dizer sim com verdade. Algumas noites ainda eram longas. A solidão aparecia. Ela não fugia mais. A atravessava. Havia dor. Havia perda. Mas havia dignidade restaurada. Isso não se negociava mais. A intervenção tinha sido silenciosa, mas deixara. Marcas concretas, postura, limite, escolha. Os dias passaram a ter contorno novamente. Ela acordava cedo, mas agora levantava. Abriu a janela e deixou o ar entrar. A luz da manhã tocava a mesa da cozinha. Fez café com cuidado. Colocou a xícara no lugar de sempre. Sentou e tomou devagar. O silêncio acompanhava, sem pesar. A casa estava mais simples. Alguns objetos tinham ido embora. Outros permaneceram por escolha. Nada sobrava por medo. As plantas voltaram a receber atenção. Ela podava, regava, observava. Aceitava folhas secas sem culpa. Aprender a respeitar o tempo. No mercado, escolhia o necessário. Conversava pouco, mas com presença. Pagava, guardava o troco, seguia. A vida não exigia explicações. Organizou documentos com calma. Separou o que era definitivo. Aceitou o que não voltaria. O restante foi colocado em ordem. O telefone tocava raramente. Quando tocava, ela atendia sem ansiedade. O nome do filho permanecia ali, sem descagem impulsiva. Às vezes, a saudade vinha. Não vinha como desespero. Vinha como lembrança limpa. Ela respirava e deixava passar. Voltou a caminhar pelo bairro. Cumprimentava conhecidos antigos. Alguns notaram mudança. Ninguém perguntou nada. Aos domingos, sentava na calçada. Observava o movimento da rua. Crianças passavam correndo. O mundo seguia simples. Havia noites difíceis. O sono demorava. Pensamentos vinham e iam. Ela não brigava com eles. Quando acordava antes do horário, sentava na cama e esperava. Não havia pressa em resolver tudo. Havia aceitação do ritmo. Em certo fim de tarde, voltou à padaria. Sentou na mesa próxima à parede. Pediu café fraco. Ficou ali por alguns minutos. Ninguém se aproximou. Ela também não esperou. Pagou e saiu. Na calçada, parou um instante. O céu clareava depois da chuva. O cheiro de terra molhada subia. Ela fechou os olhos. Não fez oração. Também não fez promessa. Apenas agradeceu em silêncio. Sem palavras organizadas. Caminhou de volta para casa. O portão agora não rangia. Abriu e entrou. Fechou com cuidado. Na cozinha, a mesa estava limpa. A pasta azul ficava em lugar visível. Não era peso, era registro. Sentou-se. As mãos repousaram sobre o tampo. O corpo relaxou. A respiração encontrou ritmo. Nada tinha sido apagado. Nada tinha sido recompensado. A vida seguia com marcas e com sentido. Ali, naquela casa modesta, com café simples e luz baixa, ela encontrou algo firme. Um tipo de paz que não faz barulho.